Bom, o quarto ponto é a respeito da temporada de 83. Então, Ayrton Senna ele volta para o Brasil, tenta trabalhar na empresa do pai, não se adapta, né? E volta para lá. A sua primeira esposa não retorna com ele, ele volta sozinho, né? E a temporada de 83 é um pega impressionante. Até hoje o pessoal comenta sobre essa temporada lá. Um pega impressionante entre o Ayrton Senna e o Martin Brundle, né? Então foi uma corrida muito. Foi um campeonato muito acirrado. Ayrton Senna saiu ganhando as corridas todas e depois não pontuou mais. E a série, ela peca no sentido de falar que o Martin Brundle estaria usando um motor mais forte do próximo ano, durante o período que Ayrton Senna deixou de ganhar, né? Então a série deixa muito claro como se o Martin Brundle estivesse trapaceando, né? Usando um motor mais potente e tal. E ele ganha muitas corridas, ele ganha 9 corridas e não pontua nas próximas 6 por abandonos, muitas vezes pelo próprio erro dele, né? Ah, e não existe registro histórico, nem aqui no livro, eu procurei em muitos outros lugares, falando que o Martin Brundle estaria usando um motor mais forte que o Ayrton Senna e trapaceando no regulamento. Se você conhece esse registro histórico, posta aqui, marca a fonte, que eu retiro o que eu disse, tá? Mas eu não achei. E o livro que eu estou usando como base aqui não sustenta isso, tá? Então, mais uma vez, a série ela tenta trazer uma situação de um Ayrton Senna injustiçado. E nós, que somos especialistas em automobilismo, nós sabemos que isso não existe no automobilismo. No automobilismo, cada um defende seu interesse e é um querendo destruir o outro, é um querendo comer o outro, né? E é assim que funciona. Então, Ayrton Senna, faltando é, apenas uma etapa na temporada de 83, ele ainda tem uma pequena vantagem sobre o Brando, né? E a série mostra algo que aconteceu na realidade e que na verdade é o verdadeiro motivo dele ter ganho a última corrida, que foi que ele pegou um carro, ele colocou o motor no porta-malas do carro e foi até a Itália, onde havia uma empresa que era especialista em motores de Fórmula 3, e ele ficou lá em cima dos caras e os caras deixaram o motor, arrumaram o motor tudo certinho e ele foi e pegou o carro, saiu da Itália, voltou para a Inglaterra, né? A parte de como ele atravessa o Canal da Mancha não ficou muito claro, porque na época também não existia o metrô que passa por debaixo do mar, né? Então ele faz todo esse processo de fato, ele se torna presente na construção do motor da corrida final. E isso faz com que ele vença facilmente a última corrida. E não porque ah, ele foi para lá e fez o motor ficar da mesma potência do que o Brundle estava usando, porque isso é meio que uma forçação de barra da série, porque o motor do Brundle, como eu já disse, não existe registro histórico que ele estava usando o motor do ano que vem, não tinha nada disso. E a gente sabe que essas categorias menores, que não são a Fórmula 1, os carros geralmente correm com os mesmos motores, com os mesmos chassis, tá? Então o que muda são só alguns ajustes de aerodinâmica e tal. Não é igual na Fórmula 1, que é uma modalidade de desenvolvimento, que você pode fazer o que você quiser até a FIA falar que está irregular, né? Então vamos aqui na passagem aqui, que ele fala a respeito disso, né? Vai falar da última etapa, né? Então, a essa altura, os dois chegaram. O Senna tinha 116 pontos e o Brundle tinha 103. Uma semana depois, em Silverstone, Brundle impôs a Senna segunda colocação e alcançou a liderança do campeonato por um ponto de diferença. Ou seja, na penúltima etapa, o Brundle ele chega a passar o Ayrton Senna.
injetando nova dose de excitação em torno da batalha Senna versus Brundle. Claro, a gente sabe que o que move o automobilismo é a rivalidade entre dois pilotos. E aumentando as expectativas quanto à decisão do campeonato, na última corrida, em Truxton, em 23 de outubro. Tudo em vão. O final do campeonato foi tranquilo, em grande parte porque Senna não deixara ao acaso a preparação de seu carro. Chegou a viajar para a Itália com o motor debaixo do braço, não foi debaixo do braço, mas foi dentro do porta-malas, para ser reconstruído e ajustado pela Nova Motor, dona dos melhores mecânicos de motores dessa categoria, no caso, a Fórmula 3. O carro de Brundle não estava em sua melhor forma, ou seja, é uma grande incongruência da série, né? Porque se ele estava correndo com um motor mais forte, agora o carro já não está na melhor forma. Então, a gente observa a grande incongruência da série, que no caso aqui, o mérito foi do Senna, de ter vencido. A série nem precisava inventar uma situação de que o Brundle estava usando um motor mais potente, totalmente desnecessário. Mas entra naquela questão da construção da vitimização. E Ayrton Senna nunca foi uma vítima. Ele sempre se posicionou e nunca precisou se colocar nessa posição. Em alguns momentos ele foi prejudicado, como qualquer outro piloto da Fórmula 1 em algum momento foi prejudicado, tá? E até mesmo o próprio Ayrton Senna prejudicou o piloto de forma direta, inclusive arruinando carreiras, mas esse é o tipo de ponto que eu não vou tocar porque a série não toca nisso. Então se você quer saber sobre esse assunto, você pesquisa, procura suas fontes, tá bom? Então terminei de ler aqui. O carro de Brundle não estava em sua melhor forma. Senna saiu na pole position, chegou à sua 12ª vitória depois de uma corrida relativamente fácil e finalmente conquistou o título do campeonato de Fórmula 3 da Inglaterra.